Amém, meus irmãos e irmãs. Boa noite a todos os visitas que nos visitam esta noite. Nós estamos aqui no Bucafé da Penha e todo ano, né, a gente nessa data comemoramos, né, uma festa especial, mas é festa espiritual, né? Mas pode ficar tranquilo que nós vamos ter comida física também. Os irmãos aqui com muito carinho prepararam comida para nós, então fiquem tranquilos, tá? Né? Depois nós vamos banquetear juntos. O encargo dessa noite, claro, seguindo a palavra ministerial, a palavra profética, né? Tem se falado muito sobre Moisés, como Moisés, por ordem de Deus, tirou o povo do Egito, né? Vamos ver um pouquinho sobre a história de Moisés, tá bom? Eu não vou me ater muito aos versículos por causa do tempo, né? Porque nós temos outro assunto mais para frente para a gente compartilhar. E, na verdade, Moisés, ele foi resultado de clamor do povo de Israel, né? Quando estavam no Egito, eles... Bom, vou muito para trás, tá? Mais para trás ainda. Na verdade, vocês conhecem José, né? Um dos filhos do Jacó, e o Senhor colocou ele como governador máximo, né? Governador máximo do Egito, né? Então, ele lá, quando o povo de Israel não tinha chuva na época, então os filhos de Jacó foram pegar comida lá no Egito, né? Então, mas eles não sabiam que José, um dos irmãos deles, estava no Egito e era um principal governante de Egito. Depois de Faraó, já era José. Isso aí é impressionante, né, que Deus fez lá, né? Também ele passou por muitas provas antes, né? Bom, para encurtar a história, então José foi muito fiel ao Faraó. Faraó gostava dele naquela época, e quando José pediu para que Faraó desse uma terra para o povo de Israel ficar no Egito, e o povo de Israel, então, desceu para o Egito e foi-lhe dado uma terra muito boa, terra de Gósen. E ali nessa terra de Gósen, o que você planta, dá, né? E eles era muito fértil em pastos, por isso o povo de Israel criava gado ali. Isso eles foi ficando, né? 430 anos lá no Egito. Já pensou? Né? E vocês acham que Deus iria permitir que seu povo ficasse na terra estrangeira por 430 anos? E aquela promessa que Deus deu para eles de lhes dar terra que mana leite e mel, não é verdade? Então, quer dizer que isso não valeu nada, né? A promessa de Deus foi para água abaixo. Não, Deus tem um propósito. Deus não volta atrás do seu propósito. Ele vai até o fim, né? Então, na nossa vida também é assim. Não pensa que podemos brincar com Deus, né? Deus fala uma coisa hoje, amanhã é outra. Não, Senhor. Ele falou no seu coração, Ele vai cumprir. Lembre-se disso, tá? Então, o povo de Israel desceu para o Egito, ficou lá, num piscar de olho, foram 430 anos. E nesses 430 anos, por eles viverem bem, numa terra boa, tem gado à vontade, eles são carnívoros, né? Como o brasileiro, gosta de comer um churrasco, uma carne, né? Então, imagina o povo de Israel ali, bem tratado, acho que eram todos bem gordinhos assim, né? E aí, irmãos, esqueceram de Deus.
Esqueceram de Deus. E aí, nesses 40, 30 anos, o que eles adquiriram? Adquiriram cultura egípcia. Um povo que era escolhido por Deus para representar o reino de Deus aqui na terra, era um povo cheio de coisas do mundo, né? Então, Deus levantou uma circunstância lá. Levantou que apareceu um faraó que não conhecia José, né? Então não conhecia a aliança que o faraó tinha feito com o povo de Israel. Então esse faraó não conhecia José e também não reconhecia essa aliança que Egito tinha com o povo de Israel. Então ele começou a perseguir o povo de Israel, começou a dar muito trabalho, servil. Na verdade, é uma escravidão mesmo, né? O povo de Israel sofreu muito nas mãos desse faraó e chegou ao ponto que eles não aguentavam mais, não suportavam tanto sofrimento, e ali eles finalmente, né, lembraram de Deus. Quando entra numa dificuldade tremenda, aí é que lembramos de Deus. Deus sempre fica para o último lugar. Não pode ser assim, né, meus irmãos? Deus tem que estar no primeiro lugar. Nunca devemos esquecê-lo, nunca, não é? Ó Senhor Jesus. Aí eles clamaram ao Senhor. Ó Senhor, por favor, nos tira dessa escravidão, estamos sofrendo muito, não está vendo o nosso sofrimento, ainda queixando de Deus, né? Você parece cego, Deus, não vê o nosso sofrimento? Olha aqui, ó, estamos sofrendo. Nessa hora eles lembraram de Deus, ainda cobrando de Deus. Mas do lado de Deus, hein, irmãos, para o Senhor formar uma pessoa, para o Senhor preparar uma pessoa para tirar o povo de Israel, leva muito tempo, leva algum tempo. Não é assim, de um estalar de dedos já está pronto aquele homem, né? Vou fazer uma comparação. Para você fazer flor artificial, flor que artificial, né? É rápido até. Você pode aprender a técnica de fazer o araminho, tal, né, tal. E se você tiver um equipamento, uma máquina que faz flores artificiais em série, a produção é mais rápida ainda. Mas para você plantar uma flor verdadeira, você leva tempo. Não é de noite para o dia, é aos poucos, não é verdade? Então, também para preparar este homem para tirar o povo do Egito, né, leva tempo. O Senhor precisa preparar uma pessoa, né? E hoje o Senhor está nos preparando também. Da mesma maneira que Ele preparou Moisés, Ele está preparando-nos hoje. Amém? Não é para nós sermos grandes destaques no mundo, é para sermos importantes e úteis a Ele no reino de Deus. Amém? Então, nasceu Moisés, né, e justamente nasceu naquele dia que Faraó mandou um decreto que crianças acho que de 2 anos para baixo tinham que ser mortos. Tem que ser, se for macho, tem que matar. Se for filho, tem que matar. Se for mulher, deixa. Não, essa era a ordem de Faraó. Mas aí nasceu Moisés. Moisés era filho, né? Era macho. Então, pela lei de Faraó, teria que ser morto. Mas a mãe dele, né? Então, olha só a sabedoria de Deus, pegou uma cesta, calafetou, daí colocou o bebezinho Moisés dentro dele, né? E jogou no rio. E pediu para a irmã dele, irmã de Moisés, ficar olhando. E, pela providência divina, essa cesta foi cair nas mãos da filha do faraó. Aleluia. Então, a filha do faraó, quando abriu a cesta, viu esse menininho aí, né? Gostou do menino, não é? Então, quis ficar com esse menino. Então,
Moisés foi levado então para o palácio de Faraó, lá no Egito, né? E ele é tratado como filho da filha de Faraó. Então, dentro do palácio, ele era, em Atos 7, que ele aprendeu toda a ciência dos egípcios. Imagina uma pessoa aprender toda a ciência do Egito. Naquela época, o Egito era o país mais avançado, né, da época. Então, toda a ciência, hoje você conhece todas as tecnologias. Era uma pessoa muito bem treinada, né? Sabia de tudo. Então, até em Atos capítulo 7, foi Estevão que falou, né, no seu discurso, falou que ele era poderoso em línguas. Ele era muito capaz de falar. Mas lá no Egito, quando o Senhor enviou ele falou assim: Senhor, não me manda, não, manda outro, eu sou pesado de língua. Entendeu? Então, porque primeiros 40 anos, ele cresceu no palácio do Egito e aprendeu tudo aquilo lá, foi treinado para ser um príncipe. Um príncipe futuramente vai ser um rei. Ele foi treinado para ser um rei, em todos os aspectos, né? Era um treinamento muito rigoroso, muito, né, forte. A gente passou lá 40 anos, né? Então, ali, Moisés achava que ele estava apto a tirar o povo do Egito, pela sua capacidade, habilidade, todas as ferramentas que ele aprendeu lá no Egito, né? Então, era fácil tirar o povo de Israel. Era fácil, eu aprendi, eu estudei para isso. Mas Deus não usa a capacidade humana. Interessante, né? Deus não usa tudo que você aprendeu no mundo, né? O que você estudou? Qual é o seu grau? Né? Graduado? Pós-graduado? Doutorado? Pode tirar cavalinho de chuva que Deus não usa. Então, toda a capacidade de Moisés, então ele saiu para a rua, viu um egípcio batendo mesmo num hebreu. Ele foi lá e pá, num golpe matou o egípcio. Então ele era muito forte, está vendo? Eu sou capaz mesmo, né? Eu sou poderoso. Aí no dia seguinte ele viu dois irmãos hebreus estavam brigando ali e tal. Ele chegou para apartar a briga, disse: olha, vocês são os irmãos, por que estão brigando aí? Aí um deles falou: você quer me matar como matou o egípcio ontem? Aí Moisés ficou todo temeroso, porque ele falou: puxa, Faraó já sabe disso, então Faraó vai querer me matar. Por isso que ele fugiu para o deserto de Midian. E no deserto de Midian, com toda aquela capacidade que ele aprendeu, 40 anos no palácio de Faraó, ele foi cuidar de ovelhas. E ovelhas que não era nem dele, era do sogro dele, não é verdade? Então, o que ele podia fazer? A única coisa era pastorear esses rebanhos, né? E nem ouvia nada, que ele não entendia nada do que Moisés falava, né? Então, isso foi... mas não tinha outro jeito, porque se voltar para o Egito, o Faraó ia matá-lo. Então, nesse tempo no deserto também correu 40 anos. Passou 40 anos. E no finalzinho do segundo 40 anos de Moisés, ele viu uma cena que chamou muita atenção dele. Ele viu uma sarça que ardia em fogo, mas a sarça não se queimava. Ele ficou muito em choque com essa figura, porque sarça é uma coisa seca, um galho seco, né? Qualquer fogo destruía na hora. Mas essa sarça especial não era destruído, não era queimado. O fogo estava lá queimando, mas a sarça não se consumia. E ainda o Senhor disse para ele: tira o sandália do seu pé, porque esse lugar é santo. Né?
Então, ele viu que significa isso? Que Deus usa a nossa pessoa, mas não usa a nossa capacidade. O combustível para queimar sarça é Deus, não é nós. Nós só servimos de carcaça para Deus. Amém? Para ser usado por Ele. Então, Moisés entendeu isso, né? Nós também temos que entender. Não, na verdade, irmãos, não somos capazes diante dEle. Nós não podemos fazer nada, né, sem Ele. Na verdade, nada podemos fazer sem o Senhor. Ele é que faz tudo, todas as coisas. Por isso que precisamos orar. A igreja precisa orar. Se tem necessidades, não, deixa que eu enfrento, que eu resolvo o problema. Não, primeiro é a oração. E a oração da igreja tem poder. Amém? Porque quando a igreja ora na terra, os céus estão ligados com a oração que é feita na terra. E o céu logo libera. Amém? Quando oramos por um irmão, né, que está sendo preso por causa de uma doença ou por causa de uma dificuldade, quando oramos, Senhor, libera esse irmão. O Senhor vai lá e libera. Esse é o poder de oração da igreja. E assim, quando tem ataques do inimigo, a igreja, tal, né? A gente ora, Senhor, amarra teu inimigo. O Senhor vai lá e amarra o inimigo. Amém? Então, essa é a lição que devemos aprender hoje, né? Aí Moisés, nesse segundo 40 anos, ele já tinha 80 anos de idade. Ele sentia assim, morto já. Não tinha capacidade nenhuma. E em Salmo 90 foi escrito por ele. E ele disse, o homem vai até 70, 80, não é? Não, vai até 70. Se tem vigor, vai até 80 só. Então 80 já está na hora de morrer. Né? Mas nosso Deus é Deus da ressurreição. Amém? Amém? Da morte, né? Ele faz ressuscitar as coisas. Você quando está com 80 anos, você pensa que você não vale mais nada, aí que Deus vai te usar. Isso aconteceu com Moisés. Começou a usar esse povo, então, irmãos, para preparar um líder para tirar, né, o povo do Egito, realmente precisa de muito trabalho do Senhor nessa pessoa. Então, que sejamos os Moisés de hoje, mas que antes devemos permitir o Senhor trabalhar em nós. Porque muitas vezes somos muito temperamentais, somos muito irritados, somos muito orgulhosos, e por causa do orgulho somos arrogantes no trato com as pessoas. Não é verdade? Quando fazemos alguma coisa de bom, a gente busca glória para nós mesmos. Nos tornamos roubadores da glória de Deus. Roubamos glória de Deus. Por isso que o Senhor precisa trabalhar nessa pessoa. Amém? Então, aqui, depois em Números 12, em Números 12, Números 12, né? Então, foi a história do Miriam e Arão contra Moisés, né? Versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão, preste atenção, essa aqui é tremendo. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Imagina, como é que Moisés foi manso se ele matou o egípcio com um golpe ali? Ele não era fácil não, era bravo. Né? Mas aqui a Bíblia fala que o varão Moisés foi muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso é o resultado
do trabalhar de Deus. Ele não era, mas se tornou. Aí, continua, né? Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saia à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram, né? Aí, versículo 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos, né? Então, se houver profeta, o Senhor fala em visões, ou fala em sonhos com o profeta, certo? Aí o Senhor disse: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a casa de Deus, em toda a casa minha, em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, aqui está uma grande lição, né? Moisés é um profeta levantado pelo Senhor, né? Em Deuteronômio 18 fala isso, que suscitarei um profeta entre seus irmãos semelhante a ti. Isso, claro, se refere ao Senhor Jesus, né? E também em Hebreus, capítulo 3, justamente fala aqui assim, Moisés é fiel em toda a minha casa. Graças ao Senhor. Então, para Moisés, agora Moisés está preparado para tirar o povo do Egito. Então, passou-se vários episódios aqui, porque aí lá em Êxodo, né, ele foi, então, Deus designou Moisés a falar com Faraó. Aí ele foi falar com Faraó, claro, que ele disse: Senhor, Moisés falando com o Senhor: Senhor, se eu for lá com o Faraó, e se Faraó me perguntar: quem és? Quem é que me mandou, me enviou? Então o Senhor falou assim, aqui no versículo 13 de Êxodo 3:13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de nossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Amém? Amém? O que você precisa? Eu sou Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém. O nome do Senhor é Eu Sou. Amém. Aleluia. Não temas, eu sou. Senhor Jesus. Então, o Senhor deu toda a orientação para ele. Ele disse depois, né, ele fala assim, versículo 10, né, capítulo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, mentiroso, né? Lá em Atos 7 fala que ele é poderoso na palavra. Eu nunca fui eloquente, nem outrora. Mentira! Lá no Egito ele era muito eloquente. Capítulo 7 de Atos fala disso, né? Pois é, professorado, né? Na verdade, ele não queria ir mesmo, viu? Ele tinha determinado no coração: eu não vou. Muitas vezes acontece com a gente, né? Eu não vou. Né? Agora não faço, não vou. Bato o pé, não vou. Mas contra o Senhor não tem jeito mesmo, né? Nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Aí o Senhor ficou irado com ele. Respondeu o Senhor: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar.
Aí ele outra vez, porém responde, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. A gente recusa muito, né? Muitas vezes, né? Como Moisés aqui. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Ele conseguiu acender a ira do Senhor Jesus. E disse, não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu trono, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. E então eles foram falar com o faraó, né? Você sabe que houve 10 pragas que faraó, muito duro, serviço duro, não quis atender, né? Então, mas o propósito do Senhor é aqui muito claro. Aqui disse no capítulo 3, versículo 17, vamos ver assim, 17. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Então, só adiantando um pouquinho, então eles saíram do Egito. A última praga foi a praga de matar os primogênitos de toda a terra de Egito, e o Senhor salvou os primogênitos do povo de Israel. De que jeito? O Senhor disse, toda a família pega um cordeiro, mata o cordeiro, e o sangue do cordeiro pinta nas portas, né? E a carne do cordeiro é para comer assado para a família, um cordeiro por família. Nosso cordeiro é o Cristo. Nós devemos comer esse cordeiro. Ele nos dá forças para enfrentar a saída do Egito. Amém? Para sair. Nós, às vezes, não temos força para sair do mundo. O mundo nos atrai demais. Não é verdade? Exerce uma atração que nós não conseguimos nos livrar do mundo. Mas, comendo a carne de cordeiro, que representa Cristo, nos fortalecemos. E aí nós vencemos o mundo. Então, também pintaram sangue nas portas, para quê? Para que quando o anjo exterminador visse que há sangue na porta, indica que esta família, né, foi salva, porque tem sangue. Amém? Então, passava por cima. Então, como é bom hoje nós desfrutarmos do sangue precioso de Cristo. Ele tem poder contra os pecados, né? Nos arrependemos e ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A única coisa que ele pede de nós é confessar nossos pecados. Amém? Não tenha vergonha não, vai diante de Deus e confessa a Ele. Nosso Deus é rico em perdoar. Aleluia. Mas, então, o povo está lá, saindo do Egito, e você vê pelo mapa, que não tem aqui hoje, eles estavam indo já a caminho para o caminho dos filisteus.
Esse caminho dos filisteus é pela costa, costeando o mar Mediterrâneo. Seria a maneira mais rápido de você cruzar o deserto e entrar no Canaã. Mas Deus falou para Moisés, sem cruzar o mar. Mas Deus falou para Moisés, não vá por esse caminho, porque se o povo entra na guerra contra os filisteus, eles vão ser derrotados e eles vão ficar com medo e vão voltar todo mundo para o Egito de novo. Então Deus falou assim, então vamos recuar, descer. Então desceram, de Etã, desceram para Pi-Hahirote. Pi-Hahirote é justamente margem do Mar Vermelho. Descer. Olha só, essa providência de Deus, eles descerem, porque o povo não estava preparado, porque estava cheio de cultura egípcia neles, amém? Eles precisavam de ser santificados. Olha só, aí que eles ficaram cercados, porque de um lado, atrás deles ficaram o Egito, e na frente deles o Mar Vermelho. Eles não têm saída, estão cercados. Nesse momento, Faraó falou, vamos atrás deles. Juntou todo o exército cavalariano, foram atrás do Israel. E o povo de Israel, rapaz, ficou assim, e agora, Moisés, e agora? Você não soltou lá do Egito para a gente morrer no deserto? É melhor ter morrido lá no Egito mesmo? Rapaz, o povo é duro, né, mas... Nunca, na verdade, 430 anos, nunca esteve debaixo de uma liderança. Era sempre assim, eles faziam o que pensava, eles faziam o que era bom aos seus olhos. Agora, Faraó perseguindo lá atrás, e na frente o Mar Vermelho. E agora? Estamos cercados, literalmente cercados. Mas Deus é muito poderoso, né? A nuvem que ia na frente deles, com o anjo que ia na frente deles, mudou para trás, para guardar a retaguarda deles. E também a nuvem fazia escuridão para o lado dos egípcios. E para o lado de Israel, é claro, é luz. Você entendeu? É iluminação para o povo de Israel e trevas para o povo do Egito. É os soldados do Egito. É maravilhoso isso. Você está com medo ainda? Rapaz, Deus fez mudar o anjo e a nuvem para trás, o fogo para trás. Aleluia. Aí o Senhor falou assim, o Senhor falou, e agora, Senhor? O Senhor falou, Moisés, vai lá, né? Toca no Mar Vermelho e o Mar Vermelho vai abrir. Ele foi lá, pela fé, tocou, amém. O mar abriu. Amém. E ainda mais uma coisa maravilhosa, o povo inteiro passaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Era para estar cheio de lama, né? Barro, porque era leito do mar, não é verdade? Mas esse milagre de Deus é maravilhoso. Eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Senhor Jesus, né? Então o Senhor salvou e eles então finalmente no deserto. Mas esse povo é povo muito ruim, né? Era ingrato. Deus fez tanta coisa por eles, eles eram um coração ingrato. Aí quando não tinha água, pronto, a reclamação, não tem água, vai matar a gente aqui no deserto sem água, blá, 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 blá. Aí o Senhor levou eles para um lugar chamado Águas da Mara. Ele falou, tomar, mas essa água é amarga. Essa água é amarga. Aí o Senhor falou, tá bom, então Moisés, derruba uma madeira aí na água. Aí quando derrubaram a madeira na água, madeira tipifica a cruz de Cristo. Quando jogaram madeira na água, ficou água doce. E eles puderam tomar. Aí o Senhor levou para eles no Elim, 70 palmeiras, né? Não sei quantas fontes ali. Eles se esbaldaram de beber água, né? Tá. E aí passaram por muitas outras provas,
Tudo porque o problema está no nosso interior, nosso homem natural, cheio de si mesmo. Ninguém quer obedecer a palavra dita pelo profeta, né? Senhor Jesus. Aí eles podiam entrar, quando chegaram na Cades Barneia, era limite para entrar também na terra boa de Canaã. Aí Deus mandou Moisés enviar 12 espias para a terra, para ver como é que era a terra. E eles comprovaram que a terra era muito boa, terra que mana leite e mel. E quando voltaram, carregaram dois, carregando um cacho de uva. E assim, para dar ideia de tão grande, tão boa essa terra, né? E só que quando chegaram as 12 espias, com tanta coisa boa que tem na boa de Canaã, 10 espias começou a falar coisas negativas. Tem tantas coisas boas para falar, foram falar coisas negativas. Que coisa! Somos assim ou não somos? Se somos, nós temos que arrepender diante do Senhor. Não é? Tem tanta coisa boa na vida da igreja, você procura justamente aqueles defeitos para falar que a vida da igreja não presta? Olha para o seu coração. E esses 10 que falaram, não, lá tem gigantes, né, e tal, lá, e nós para eles somos gafanhotos, ó, desse tamanho, assim, eles com unha assim, ó, acaba com a gente. Senhor Jesus, depende do seu ponto de vista. Se você olhar com os olhos do homem natural, homem velho, realmente aquele é gigante. Mas como os 2 espias, Caleb e Josué, viram, eles viram aquele gigante, é um pão. Viram pão, irmãos. Que pão que você gosta? Eu gosto de braguete. Eles viram braguete na frente deles. Eia, subamos, tal, vamos, conquistamos a terra, porque eles são como o pão que podemos comer. Essa é a atitude correta. Na vida da igreja, tem que ser sempre positivos. Amém. Nunca trazer nenhum vento frio no meio da irmandade. Amém? Amém? E aí que esse relatório negativo fez mal para o povo. Aí Deus falou, esse povo não está preparado para entrar na boa terra. Vamos voltar de novo para o deserto. Aí vamos dar voltas. Quantos anos? 40 anos. Até que essa geração corrupta, não é? Má, morreram todos no deserto. Aí do deserto gerou uma nova geração que não conhecia Egito, não conhecia Faraó, não conhecia nada, só conhecia a liderança de Moisés e de Arão. Amém? Amém? Então, irmãos, nós temos que ser simples e obedecer. E eles foram simples e obedientes. Com esses, eles cruzaram o Rio Jordão, a nova geração. E com essa nova geração, mais obediente, né? Quando foi a guerra contra Jericó, né? Os comandantes do exército, os generais, estavam tudo pronto com arco, com flecha, com lança, com espada, com escudo, carros, tudo preparado para a guerra. Mas o Senhor disse para eles, vai ser o seguinte, ó, vocês vão dar uma volta por dia ao redor da cidade. Mas que negócio é esse? Cadê guerra? Não vai ter guerra? Tem soldados que querem guerra, né? Cadê guerra? Eu quero guerra. Não tem guerra, agora é só obedecer a voz do profeta. Então eles e quieto, hein? Nada de murmuração. Aí eles deram uma volta à cidade no primeiro dia, deram uma volta, né, no segundo dia, sem falar nada, todo mundo quieto. Rapaz, isso é uma façanha, não ia conseguir
com a velha geração. Na primeira volta, na metade da primeira volta, já estariam abrindo a boca, murmurando. Mas com essa nova geração, não. Terceira volta, o terceiro dia, quarto. Chegando no sábado, último dia, Deus falou, eles devem estar pensando, bom, chega, né? Já damos 6 voltas, no sétimo dia, mais uma volta tá bom. O Senhor falou, 7 vezes no sétimo dia. Não murmuraram, deram 7 voltas, aleluia. Aí o Senhor falou, agora sim, agora dá um grito aí, todo mundo. Muralha caiu da cidade. Assim eles ganharam a guerra de Jericó. Não é maravilhoso isso? Isso é Deus fazendo as coisas por nós. Às vezes ficamos desesperados. Não. É porque a gente não confia nele. Não é verdade? Se nós confiarmos nele, ele faz a sua obra. E como essa confiança vem da palavra de Deus. Amém. Então, que horas são agora, hein? 8:55. Começamos quando? 8 e pouco? Então tá bom, mais 15 minutos, tá bom? Então tá, no capítulo 3, versículo 21, eles falam assim, eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Não é para sairmos do Egito de mãos vazias, hein? Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Agora, esse Senhor está falando de bens materiais. Amém? Então, qual a nossa função no mundo? Trabalhamos no mundo, né, Tadeu? Você trabalha, eu sei que você trabalha muito. Todos aqui são trabalhadores, né? E graças ao Senhor, porque isso é trabalho, porque tem que sustentar a família, tem que tal. Mas, irmãos, o mundo, trabalhar no mundo, não é nossa profissão. A nossa profissão é servir o Senhor. Amém? Mas o Senhor disse uma coisa, despojareis os egípcios. É para nós despojarmos o Egito. O dinheiro que a gente ganha do Egito é para a casa do Senhor, lá no deserto, para construir tabernáculo, as coisas de ouro, de prata, de bronze, não é verdade? Então, irmãos, primeira coisa, nós estamos no mundo, é para despojar o mundo. Não é para o mundo nos usar e fazer-nos escravos do mundo. Né? Nós temos obrigações a cumprir no mundo, emprego, trabalhos, família para cuidar, tudo, mas vamos despojar o Egito. Esse é o ponto, tá bom? Depois também, no capítulo 10, né? Você olha aí na 9ª praga, que é praga de trevas, né? No versículo 24, Faraó já estava meio irritado, né? Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Ele já, né, amoleceu a tal ponto de deixar o povo de Israel irem, com suas crianças, tudo, mas o rebanho fica, mas o gado fica. Isso que queria dizer aqui. Mas respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Amém. Porque esses gados, esses rebanhos, servem para sacrifício ao Senhor, não é para agrado do Senhor. Versículo 26 é muito especial. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha
ficará. Amém, irmãos? Amém. Nenhuma unha ficará no mundo. O Egito prefigura o mundo. Amém? Não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, nenhuma unha ficará. Quando você corta a unha, cai no chão assim, né? Você fala, ó Senhor Jesus, essa unha não pode ficar aqui, não. Não é? Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Amém. E não sabemos com que havemos de servir a nosso Deus até que cheguemos lá. Amém. E hoje chegamos cá. Amém. Estamos na vida da igreja. Amém. Sabemos para onde vamos, não é verdade? Nós somos aqueles que como é que é? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Somos aqueles que escolhem a porta estreita e caminho apertado. Amém? Amém? Vocês estão aqui me ouvindo, é para isso. Eu quero lhe dizer que vocês são escolhidos. Amém? 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 Vocês são aqueles que escolheram entrar pela porta estreita e ir num caminho apertado. Mas vou lhe dizer, esse caminho é o princípio de vencedor. Amém. Esse caminho que vai resultar em filho varão. Amém. Vai gerar o filho varão. Amém? Amém? Então, irmãos, essa aqui é para nós essa palavra. Aí, no capítulo 11, outra vez fala assim, né? Versículo 2. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Então nós já falamos, estamos entrando como lidar com os bens materiais, tá? E capítulo 12 também de Êxodo, versículo 35. Vocês vão cansar de ler de versículo hoje. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e de roupas. O Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Amém? Nós precisamos trazer ofertas nossas para a edificação de Deus. Amém. Para a expansão do reino de Deus, precisa, né, do dinheiro também, não é verdade? Mas esse dinheiro é santificado, porque provém da oferta dos santos. Amém? Eu queria mostrar para vocês um versículo, no capítulo Lucas 16, é uma parábola de difícil interpretação. Vocês estão prontos agora ou não? Vamos tentar descobrir essa enigma, essa charada. Amém? Vamos lá? Amém. Lucas 16. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Tá? Então havia um administrador que contaram para o seu senhor que ele não fazia coisa boa, defraudava o seu senhor com seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Aí eu disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso,
Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor, ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te, escreve depressa 50. Puxa, de 100 baixou para 50. Será que ele é bom administrador mesmo? Eu vejo que não. Versículo 7. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Mas continua sendo ruim, né? Como é que pode? Está perdendo dinheiro. O patrão está perdendo dinheiro com ele. Aí no versículo 8 diz: elogiou o Senhor, o administrador infiel. Eu não entendo porque o Senhor elogiou ele. Defraudando o Senhor desse jeito, o mesmo Senhor que queria mandá-lo embora, o elogiou. Isso aí, elogiou o Senhor administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Vamos tentar explicar isso? Vamos? Vamos não? Aleluia. Por que o Senhor elogiou esse administrador quando ele falou para o devedor, né, do seu senhor, você deve 100, não é? Então agora rapidamente coloca 50. Agora a partir de hoje você já recebeu 50% de desconto da sua dívida. E para o outro que devia também 100 coros de trigo, escreve aí 80. Então é um desconto de 20% de desconto. Então, irmãos, nós que somos mordomo do Senhor, administrador, temos que conhecer quem é nosso Senhor. Se você não conhece, não o conhece, ou conhece superficialmente, você nunca será um bom mordomo. Qual o coração de nosso Deus? É sempre doar. Amém? Veja em Atos 20, 35b, que o Senhor falou, Paulo falou, mais bem-aventurado dar do que receber. Entenderam? Hein? O senhor desse administrador tem essa personalidade. Ele gosta de doar, ele gosta de dar. Amém? Amém. Então, se talvez esse administrador fosse aquele administrador tradicional, olha, você deve para o meu senhor 100, como é que é? 100 o quê? 100, deixa eu ver aqui. Do azeite, como é que é? 100 coros de azeite, né? Cados, 100 cados de azeite. Tal. Talvez esse devedor não consegue pagar essa dívida porque o administrador pediu alto. Não é? Não é verdade? Então o administrador, ele pediu alto. Se ele baixasse um pouquinho, desse desconto, talvez esse devedor tenha dinheiro para pagar. Não era isso? Cobrou caro. Então, o outro devedor não consegue pagar porque era muito alto. Agora, se você dá desconto, aí eles podem pagar. E o dono recebe, não é verdade? Do que ficar parado dinheiro. Por outro lado, nosso Senhor é aquele que gosta de doar. Ele é amor. Mais bem-aventurado dar do que receber. Amém? Por isso que ele, no fim, ele fala assim, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. O Miguel trabalhou no banco, sabe disso. Eu presenciei um irmão
que tinha muita dívida com o Banco Bradesco e não conseguia pagar. Mas um dia ele foi negociar com o Banco Bradesco. E o Banco Bradesco deu um descontão para ele. Era 33 mil reais, o banco baixou para 6 mil. Para ele pagou logo ele liquidar a conta. Não é? Isso que o Senhor falou aqui. O que é? Porque os filhos do mundo são mais hábeis. Até o Banco Bradesco é mais hábil que nossos irmãos. Não é isso? Senhor Jesus. Então, irmãos, com as riquezas, né, a gente só dar, né? E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebem nos tabernáculos eternos. Amém. Quem são esses? Quando você oferta, daqui a pouco nós vamos ter uma caixinha aí, tá? Se quiser ofertar, né, estão à vontade. Então, quando a gente oferta, esse dinheiro vai para a obra do Senhor. Então, vai para a expansão do Evangelho. Então, nós temos muitos obreiros espalhados por aí, temos muitos, né, coordenadores, comportores, ceapistas que estão trabalhando aí. Quando eles recebem esse valor da oferta, o que eles fazem? Eles dão graças a Deus. São muitos, vão render muitas graças a Deus, né? Por receberem, por serem ajudados. Não é verdade? Nós temos um fundo que é o sócio do Evangelho para a nossa região. Isso é para nossos cooperadores, obreiros que estão trabalhando aí na região 8A. E a região 8A pôde avançar por causa dessas ofertas. Então, quem recebe a oferta, eles não vão dar graças ao Senhor? Amém. Certamente sim. Então, você dando uma oferta em dinheiro, eles recebem isso, eles dão graças ao Senhor, e lá no reino, ou no julgamento de Cristo, tribunal de Cristo, eles vão falar, eu fui ajudado por essa tal pessoa. Né? Amém? Então, agora, por que, né, que as pessoas, porque as pessoas do mundo só pensam em acumular riquezas. Acumular riquezas. Por quê? Porque eles não têm certeza do que vai acontecer. Eles têm uma incerteza do futuro. Irmãos, nós temos incerteza do futuro? Se você tem preocupação com o futuro, lamento dizer, mas você não confia no Senhor. Né? Não é verdade? Por que o mundo, eles acumulam riquezas? Eles querem quanto mais bens, melhor, né? Tem casas, não sei o quê, tal, porque isso traz para eles uma falsa segurança. E quando eles morrem, o que acontece? Ele leva essas riquezas? Não, ficam aqui. E para os seus herdeiros ficarem disputando. Entregam um ao outro para o tribunal. Filhos, irmãos contra irmãos, irmãs contra irmãs, na justiça. Que vergonha! Então você acumula riqueza, depois você não vai levar nada. Não é verdade, irmãos? Então é melhor depositar esse tesouro nos céus. Quando você oferta diante do Senhor, você está aumentando sua conta, a sua poupança lá nos céus. Amém? Com seu nome tudo lá. Aleluia. Né? Ó Senhor Jesus. Vamos então para 2 Coríntios. Já vamos terminar já, tá? É muita coisa. Capítulo 9 de 2 Coríntios, versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura,
com abundância também ceifará. Amém? Ofertar é semear. Você quer ter uma ceifadura rica, com fartura? Então semeia com abundância também. E versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você não tem certeza de ofertar, e você oferta, mas sentindo assim, é porque os irmãos falaram para ofertar, eu tenho que ofertar. Se você tem essa atitude, é melhor não ofertar. Porque aqui disse, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Você tem dúvida disso? Eu não tenho. A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém? E como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O Senhor é aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Mas aqui na segunda frase disse, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Ele não fala assim, ao que suprirá e aumentará o vosso pão. Pão não, mas vai aumentar a sementeira. Amém? Porque se você está comendo bem, quer comer melhor ainda, vai ter problema de saúde. Colesterol alto, pressão alta, diabetes, que é mal do século e é diabetes, né? Que mata silenciosamente. Não é verdade, irmãos? Então, Deus dá pão na medida certa. Amém. E o resto é semente. Amém. Cuidado, não coma semente. Semente é para semear. Amém. Para alimento também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos, né, da vossa justiça. Quando vocês ofertam, aumenta a justiça de vocês. Amém? Oh, parece que é tão baixo. Como é que é isso? Ofertar riquezas materiais, bens materiais, aumenta minha justiça? Sim, é o que a palavra diz aqui. Amém? Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio serão tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém. Isso que eu acabei de falar. Aqueles que recebem essa oferta, eles vão dar muitas graças a Deus. Amém? Amém. Visto que, como na prova desta administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para aqueles e para todos. Amém. Enquanto oram eles a vosso favor. Amém. Eles não só recebem a oferta que vocês dão, eles dão graças a Deus, vai aumentar graças a Deus, e também eles oram por vocês. Amém? Amém? Amém. É maravilhoso ofertar, irmãos. Maravilhoso. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. E por fim, Paulo declara assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Repitam comigo: graças a Deus pelo seu dom inefável. Mais uma porçãozinha e a gente já termina. 1 Timóteo capítulo 6.
Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, ele fala assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, olha só, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Aqui disse, não são os ricos, não temos nada contra os ricos. Há ricos sim na vida da igreja. O problema são aqueles que querem ficar ricos. Esse é um problema. Procuram tudo para ser rico, ficar rico. Acumula aqui, acumula ali para ficar ricos. Então, aí 10 diz, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Não pensa que você acusa, os ricos têm amor pelo dinheiro. Os pobres também têm. Eu acho que até pobre é mais ainda, porque ele não tem, então ele ama o dinheiro. Ele dorme sonhando dinheiro. Nem oferta. Não é verdade, irmãos? O amor do dinheiro é o problema. É raiz de todos os males. Você pode contar. Os males sempre tem dinheiro no fundo. Não é verdade? Tem dinheiro envolvido. Senhor Jesus. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Aí fala assim, 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência e a mansidão. Mansidão. Hã? Constância e mansidão. Versículo 17. Exorta aos ricos do presente século. Aleluia. Essa é uma palavra para os irmãos que são ricos, né? Amém? Amém? Olha só, ricos do presente século, que não sejam orgulhosos. Amém? Não podemos ser orgulhosos. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Amém? Mas em Deus, amém, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Amém, irmãos? Na vida da igreja tem ricos sim, mas são ricos que não são orgulhosos. Eles nem depositam a esperança na instabilidade da riqueza. A confiança deles está em Deus. Amém. Aleluia. E aí diz que Deus proporciona ricamente para nosso aprazimento. Olha só, que misericórdia do Senhor, irmãos. Deus que nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O que é aprazimento? É ter prazer. Entendeu? Você quer comprar isso? Compra. Né? Mas oferta o Senhor primeiro. E outra coisa. Que eu quero falar para os irmãos, né? O Senhor procura na igreja sempre aquele membro, né? Que oferta, né? Oferta riquezas materiais, né? O dinheiro. Então, para esses que oferta, o Senhor dá mais. Amém? Mas para aquele que o Senhor dá para ele retém o dinheiro. Você acha que na próxima vez Deus vai dar para ele mais? Ele reteve. Então o Senhor continua dando para aquele que está aberto. Amém. Aquele que é generoso, liberal. Não é verdade? Então, irmãos, é isso que se trata. Nós não estamos pregando teologia de prosperidade, não. Isso nunca foi nosso foco. Nosso foco é os princípios da Bíblia, princípios da palavra. Amém. Mas esse princípio é correto. Quando você dá,
você recebe mais. Amém? Então tem irmãos que eu vejo, anos na vida da igreja, foram fiéis ao Senhor. Num pouco em oferta, o Senhor tem dado mais para eles e mais. Porque sabem que eles vão ofertar mesmo. Agora, também vi na vida da igreja, irmãos que retêm, vai retendo. E o Senhor dá para ele e retém. Na próxima vez o Senhor não vai dar para ele, vai parar de dar. E eu vejo para esses irmãos, infelizmente, a vida dele fica estagnada. Espiritualmente e materialmente também. Não cresce. Entendeu? Esse é um princípio de Deus. Amém? Oh, Senhor Jesus. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O dinheiro que você ajunta na terra, lá no Mateus capítulo 6, diz que a traça corrói e o ladrão rouba, né? Mas se você colocar seu tesouro nos céus, a traça não corrói, porque não tem. E o ladrão também não, porque não tem. Amém? Amém. Senhor Jesus? Amém. Vocês estão convencidos ou não? Amém. Quer que eu continue até meia-noite? Tá bom, né? Aleluia, vamos praticar isso? Amém. Jesus é o Senhor! Amém.